Ela vai tentar recomeçar, mas vai ser humilhada da pior forma possível. E o mais revoltante, ninguém vai impedir. Adriana ainda sente o peso da decepção com Pedro. Não foi só uma discussão, foi algo que mexeu com tudo dentro dela. Ela confiou, se entregou, acreditou que finalmente poderia viver algo diferente. Mas a realidade foi outra. Fria, dura, cruel. E mesmo tentando seguir em frente, aquela dor continua ali, incomodando, apertando, lembrando o tempo todo que talvez confiar tenha sido um erro. Só que o que vem agora vai ser ainda mais difícil de suportar. Porque quando Adriana decide levantar a cabeça e tentar reconstruir a própria vida, ela não imagina que o mundo vai fechar mais uma porta na cara dela. Se você gosta dessas histórias cheias de emoção, já deixa o like, porque o que vai acontecer aqui não é só triste, é revoltante. Adriana respira fundo. Ela sabe que não pode parar. Não agora. Mesmo carregando o peso do passado, mesmo sentindo que tudo está contra ela, ela tenta dar um passo à frente. Mas parece que cada tentativa dela encontra um obstáculo ainda maior. E é aí que tudo começa a sair do controle. Tom vê Adriana conversando com Helenice. E aquilo que poderia ser apenas uma conversa vira um problema enorme. O olhar dele muda na hora. A expressão endurece. E antes mesmo de entender o que está acontecendo, ele já toma uma decisão. Sem perguntar, sem ouvir, sem dar espaço. Ele simplesmente manda Adriana sair, expulsa, na frente de todos. Sem nenhuma consideração, sem nenhuma empatia. É rápido, direto, frio, e o impacto disso é devastador. Adriana fica sem reação por alguns segundos, como se o corpo não acompanhasse o que acabou de acontecer. Porque no fundo, ela não esperava isso. Não daquela forma. Não daquele jeito. E a pergunta que fica é, até quando ela vai ter que passar por esse tipo de situação? Você acha que o Tom foi longe demais? Ou ele tinha motivo para agir assim? Adriana sai daquele lugar tentando segurar as lágrimas. Mas não é só tristeza. É um misto de dor, vergonha e revolta. Porque mais uma vez, ela é tratada como alguém que não merece explicação. Como alguém que não tem voz. Mas o pior ainda está por vir. Quando parece que não dá para piorar, piora. Kleber aparece. E ele não vem com apoio nem compreensão. Ele vem com cobrança. Com frieza. Com lembranças que Adriana tenta esquecer todos os dias. Ele olha para ela e faz questão de reforçar. Ela está em liberdade condicional. Cada palavra dele soa como um aviso. Como uma ameaça silenciosa. Como se dissesse, você não pode errar. Você não pode sair da linha. Você não tem esse direito. E isso pesa. Pesa muito. Porque a Adriana já está tentando. Já está lutando. Mas parece que nada nunca é suficiente. Agora me diz, você acha justo alguém carregar esse peso para sempre? Ou chega uma hora que a pessoa merece recomeçar de verdade? Adriana tenta se manter firme. Mas por dentro, ela começa a se quebrar. Porque não é só uma situação isolada. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. A rejeição, a cobrança, a desconfiança, a solidão. E quando tudo isso se junta, fica difícil continuar forte. Mas mesmo assim, ela tenta. Ela insiste. Porque no fundo, ela ainda acredita que alguma coisa pode dar certo. Que alguma porta pode se abrir. Só que essa esperança está por um fio. E qualquer coisa pode destruir de vez. Enquanto isso, outras tensões começam a crescer ao redor. Ulisses observa de longe. E o que ele vê não agrada nada. Patrick está ao lado de Fábia. Os dois próximos. Conversando. E aquilo é suficiente para despertar algo imediato. O ciúme vem forte. Sem aviso. Sem controle. Ulisses tenta disfarçar. Mas não consegue. O olhar dele muda. Fica fixo. Incomodado. E é visível que aquilo mexeu com ele mais do que deveria. Só que ninguém percebe, ou finge não perceber. E isso só aumenta a tensão. Porque quando o sentimento não é resolvido, ele cresce. E pode explodir a qualquer momento. De que lado você está nessa situação? Ulisses tem motivo para sentir isso, ou está exagerando? Mas voltando para Adriana, ela continua tentando juntar os pedaços. Mesmo depois de tudo que aconteceu. Mesmo depois da humilhação. Mesmo depois da pressão. Ela decide que não vai desistir. Não ainda. Ela precisa acreditar que existe uma saída. Que existe uma chance. E é nisso que ela se apega. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Ela segue. Um passo de cada vez. Com dificuldade. Com dor. Mas segue. Porque parar, agora, significaria aceitar que perdeu. E isso ela ainda não consegue fazer. Só que a pergunta que fica é: até quando ela vai aguentar? Até quando ela vai conseguir continuar, sem desmoronar?
porque o que está prestes a acontecer vai colocar tudo isso à prova. Adriana ainda tenta respirar depois de tudo o que aconteceu, mas não dá tempo, porque quando a dor ainda está fresca, a vida não espera. Ela precisa continuar, mesmo sem forças, mesmo sem apoio, mesmo com tudo dizendo para ela desistir. E é exatamente nesse momento que ela decide tentar mais uma vez, porque no fundo, Adriana ainda acredita que pode dar certo, que uma única chance pode mudar tudo. E é aí que ela toma uma decisão. Ela vai até a clínica, com esperança, com medo, mas principalmente com coragem, porque depois de tudo que ela passou, estar ali já é uma vitória. O coração dela bate mais forte, as mãos suam, mas ela segue, passo a passo, como alguém que está tentando não olhar para trás, porque olhar para trás dói demais. Só que ninguém esperava o que estava por vir. A atendente olha o nome dela, confere algo no sistema, e naquele instante, algo muda. O semblante da atendente fica diferente. Frio, distante, quase desconfortável. E Adriana percebe, na hora, porque quem já foi julgada tantas vezes reconhece esse olhar, reconhece esse silêncio, reconhece esse clima. E mesmo assim, ela tenta manter a esperança. Ela pergunta sobre a entrevista, tenta sorrir, tenta parecer confiante. Mas por dentro, ela já sente que algo está errado. E então vem a resposta, direta, sem cuidado, sem empatia. A entrevista foi cancelada. Assim, sem explicação, sem contexto, sem chance. Adriana estranha. O olhar dela muda. Ela tenta entender, pergunta o motivo. E por alguns segundos, a atendente hesita, mas acaba falando. E quando fala, tudo desmorona. Por causa do seu histórico. É isso. Só isso. Uma frase, curta, mas pesada o suficiente para destruir qualquer esperança. Naquele momento, o mundo de Adriana para. O som ao redor desaparece. As pessoas somem. E só fica aquela frase ecoando. Seu histórico. Como se ela fosse resumida a isso. Como se nada mais importasse. Nem esforço. Nem mudança. Nem arrependimento. Nada. Só o passado. E é aí que o impacto vem com tudo. O olhar dela se perde. A respiração muda. E a força que ela estava tentando manter começa a desaparecer. Porque dessa vez não foi uma discussão. Não foi um mal-entendido. Foi rejeição. Pura. Crua. Fria. Agora me diz, isso foi justo? Ou foi cruel demais até para essa situação? Adriana tenta reagir, mas não consegue. Porque quando a pessoa acredita que vai dar certo, e tudo desmorona assim, o impacto é diferente. É mais profundo, mais doloroso, mais difícil de levantar. E o pior, ela não pode fazer nada. Não tem como argumentar. Não tem como se defender. Não tem como mudar o que já aconteceu. E isso revolta. Porque ela tentou. Ela fez tudo certo. Ela seguiu as regras. Ela quis mudar, mas parece que o mundo já decidiu por ela. E isso começa a gerar algo perigoso. Uma mistura de dor com revolta. E quando essas duas coisas se encontram, tudo pode acontecer. Comenta aqui, você daria uma segunda chance para Adriana? Ou acha que o passado fala mais alto? Porque essa decisão divide opiniões. E enquanto Adriana tenta processar tudo isso, outras situações continuam se desenrolando ao redor. Liris olha para Nicolau. E dessa vez, o clima é completamente diferente. Ela agradece, de verdade, por ele não ter ido embora, por não ter abandonado ela. E isso traz um momento raro nessa história. Um momento de calma, de carinho, de conexão. Mas até isso, levanta uma dúvida. Será que essa relação é realmente segura? Ou isso também pode mudar de uma hora para outra? Porque nessa história, nada é estável, nada é garantido. E qualquer coisa pode virar. Mas o foco ainda volta para Adriana, porque ela sai da clínica diferente. Muito diferente. O olhar dela já não é mais o mesmo. A esperança que existia agora está quebrada. E no lugar dela, começa a surgir outra coisa. Uma força silenciosa. Uma dor que começa a se transformar. E isso é perigoso. Porque quando a pessoa para de esperar e começa a reagir, as consequências podem ser imprevisíveis. E é aí que tudo muda. Mas antes disso, tem mais tensão surgindo. Otoniel encontra um livro na mochila de Maurício. E aquilo chama a atenção. Não pelo objeto, mas pelo que ele pode significar. Ele questiona, quer entender, quer saber o que está acontecendo. E Maurício não reage bem. Fica desconfortável. Evita. Desvia. E isso só aumenta a suspeita. Porque quando alguém esconde, geralmente tem algo sério por trás. E isso pode explodir a qualquer momento. Mais um conflito se formando.
Mais uma situação prestes a sair do controle. E tudo isso vai se conectando, como peças de um quebra-cabeça, que ainda não está completo, mas já mostra que vem coisa grande por aí. Agora me diz, você acha que a Adriana vai aceitar tudo isso calada? Ou essa dor vai fazer ela mudar completamente? Porque o que vem a seguir vai surpreender muita gente. E se você acha que já viu o pior, se prepara, porque ainda não chegou nem perto do que está por vir. Se inscreve no canal agora, porque o próximo momento dessa história vai virar tudo de cabeça para baixo. E quando isso acontecer, não vai ter volta. Ela foi rejeitada, humilhada, ignorada, mas o que ninguém percebeu é que isso não termina ali, porque naquele momento alguma coisa muda dentro de Adriana. E não é pouco, é profundo, é definitivo. Ela sai da clínica em silêncio, sem chorar, sem falar, sem olhar para ninguém. Mas por dentro, tudo está gritando, porque a dor que ela sente agora não é mais só tristeza, é outra coisa, é revolta, é cansaço, é o limite sendo ultrapassado. E quando alguém chega nesse ponto, ou desmorona de vez, ou se transforma, e Adriana está prestes a escolher, você acha que ela vai continuar tentando do jeito certo, ou vai mudar completamente? Porque o que acontece agora não é esperado. Ela para, respira fundo, e pela primeira vez, o olhar dela endurece. Aquela mulher que estava tentando agradar, tentando provar, tentando ser aceita, começa a desaparecer, e no lugar, surge alguém diferente. Alguém que não quer mais implorar por espaço. Alguém que não aceita mais ser definida pelo passado. E é aí que vem a virada. Porque Adriana decide que não vai mais correr atrás de aceitação. Ela vai mudar a forma de agir, vai mudar a forma de reagir. E isso pode mexer com todo mundo ao redor. Só que ninguém sabe disso ainda. E é exatamente por isso que o impacto vai ser ainda maior. Mas enquanto Adriana passa por essa transformação, outras situações começam a se intensificar. Ulisses não consegue mais esconder o incômodo. O que ele viu ficou na cabeça. E cresce, a cada minuto, a cada pensamento, até que ele toma uma decisão. Ele vai confrontar, porque guardar aquilo já não é mais uma opção. E quando esse confronto acontecer, vai trazer consequências. Você acha que esse ciúme é sinal de sentimento, ou de insegurança? Porque dependendo da resposta, tudo muda. E do outro lado, Otoniel continua desconfiado. A história do livro não convence, não encaixa, e ele começa a investigar mais a fundo, porque a experiência não falha, e ele sente que tem algo escondido ali, algo que ainda não foi revelado. E quando isso vier à tona, pode abalar estruturas. Mas o foco volta para Adriana, porque agora ela não é mais a mesma. A dor virou combustível, a rejeição virou impulso, e o silêncio dela não é fraqueza, é preparação. E isso assusta, porque quando alguém que sempre tentou fazer tudo certo, decide mudar, o impacto é imprevisível. Comenta aqui, você acha que ela está certa em mudar, ou deveria continuar tentando provar que merece? Porque essa escolha define tudo. E então vem o momento mais forte. Adriana lembra de tudo, cada rejeição, cada olhar, cada palavra que tentou diminuir ela. E ao invés de quebrar, ela se levanta, de verdade, não como antes, não tentando agradar, mas decidida, firme, pronta. E é nesse instante que a história vira, porque a partir daqui, nada mais vai ser igual. E quem duvidou dela, vai começar a perceber que cometeu um erro, mas talvez seja tarde demais, porque a Adriana não quer mais provar nada para ninguém, ela quer mostrar. E isso muda completamente o jogo. Só que essa transformação não vem sem consequências. Porque quando uma pessoa muda, tudo ao redor precisa reagir. E nem todo mundo vai gostar disso. Nem todo mundo vai aceitar. E é aí que novos conflitos vão surgir. Muito mais intensos, muito mais perigosos e muito mais emocionais. E essa história não termina aqui. Muito pelo contrário. Ela só está começando. O que vem depois dessa virada é ainda mais forte, mais pesado, mais surpreendente. Se você gosta de histórias assim, cheias de emoção, injustiça e reviravolta, se inscreve agora, porque o próximo capítulo vai mostrar até onde Adriana é capaz de ir. E quando isso acontecer, você não vai acreditar. Mas o que Adriana decide fazer depois disso? Ninguém está preparado, porque ela não volta para pedir desculpa, não volta para explicar, e muito menos para implorar. Dessa vez ela vai agir diferente, em silêncio, observando, esperando o momento certo. E enquanto todos acham que ela foi derrotada, Adriana já está um passo à frente. Porque quem perdeu tudo,
Não tem mais medo de arriscar. Agora me diz, você acha que ela vai se vingar, ou provar que consegue vencer de outro jeito? Porque a próxima decisão dela vai mudar completamente essa história. E quando isso acontecer, não vai ter volta.